Em Daniel 11, nós estamos na nossa 24ª aula. Estamos terminando hoje esse tema destacado e a partir da próxima semana, na terça-feira, nós vamos ver sobre arrebatamento e segunda vinda. Então, vamos pegar aqui do ponto que nós paramos. Nós estávamos vendo o anticristo no livro de Ezequiel, capítulo 38. Ele é chamado de Gog, que vem da terra de Magog. Então, esse é o extremo norte da terra em relação a Israel, tá? Então, em relação a Israel, nós temos o extremo norte. E entre o extremo norte e Israel, nós temos o norte, que seria a Síria. Então, o anticristo ele vem do norte, provavelmente da região onde é a Turquia hoje, e haverá uma coalizão de reis contra ele vindos do norte, que seria a Síria, e do sul, que seria o Egito. E vão atacar o anticristo que veio do extremo norte. Os reis do sul e do norte provavelmente irão se aliar para atacar o anticristo em ambos os lados. Provavelmente esses ataques serão golpes de prevenção contra o anticristo antes que ele invada a terra de Israel. Então, o anticristo será atacado por uma coalizão do norte e por uma coalizão do sul. Estamos em Daniel 11, verso 40. Certo? Eu li somente Ezequiel 38, eu li os três primeiros versículos. É interessante depois ler Ezequiel, você lê Ezequiel 38 e 39 todo. Mas voltando lá para Daniel 11, verso 40. Então, o anticristo entrará pelas terras, as inundará e as passará. Em outras palavras, o anticristo entrará e invadirá as nações das confederações árabes do sul e do norte, então avançará e os destruirá. Haverá uma resistência inicial, mas que o anticristo vencerá, porque ele tem um poder militar maior. E aí, então, entramos no verso 41, Daniel 11, 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, o anticristo entrará e invadirá, ocupando a terra gloriosa de Israel. Aqui no texto é chamada de terra gloriosa. Certo? Então, essa terra gloriosa aí seria Israel. Ele entrando, invadindo e ocupando. O anticristo invadirá a nação de Israel, verso 45, diz: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Então, ele invadirá a nação de Israel, ele usará a aliança ou o tratado de paz. Lá de Daniel 9:27, diz que ele faz uma aliança e um tratado de paz para ganhar força na terra de Israel. Ele instalará parte de seu quartel-general em Israel. O glorioso Monte Santo está em Jerusalém. É o lugar do templo, onde o templo será reconstruído. Os dois mares ocidentais e orientais a Jerusalém e do templo são o Mar Mediterrâneo, que também é chamado de Grande Mar, e o Mar Morto. Verso 41 diz: muitas nações sucumbirão, mas temos aqui algumas nações que escaparão: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Essas nações, diz aqui, que elas escaparão das mãos do anticristo. Estas três nações estão localizadas no território atual da Jordânia. Possivelmente estas nações serão poupadas, porque irão ajudar o anticristo. Estas nações escaparão à aflição e angústia, porém, posteriormente, serão julgadas, porque Jesus ele vai entrar por Edom. Ele marcha por Bosra e Temã. São duas cidades, duas regiões localizadas na Jordânia. Então, é por lá onde Jesus vai entrar e então julgará essas nações. Agora, verso 42 diz:
Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito. Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então, o anticristo estenderá a mão e abaterá muitas nações, possivelmente aí o bloco liderado pelo Egito, o bloco árabe, e o Egito especificamente não vai escapar, vai cair diante do anticristo. O anticristo terá o poder sobre as riquezas de ouro e prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. Verso 43. É possível que as riquezas do Egito referem-se aos poços de petróleo do Oriente Médio. Isso será muito precioso no momento do derramamento da ira de Deus, pois os estoques de combustível já terão sido destruídos, nessa época. Então, vai ser uma riqueza muito grande. Aqui diz que Hitler, na época lá da Segunda Guerra, invadiu o Cáucaso e a Ucrânia por conta das reservas de petróleo. Também nesse versículo 43 diz que os líbios e os etíopes seguirão o anticristo. O país da Líbia está localizado no norte da África. Os etíopes, ou também chamados de núbios, apontam para a Etiópia e o Sudão. A tradução lá da NVI cita que essas nações se submeterão ao anticristo mediante a conquista. Essa é uma possibilidade. Mas muitos entendem que esses países irão seguir e cooperar com o anticristo voluntariamente. Inclusive, na lista lá das nações que segue Gog, em Ezequiel 38 e 39, nós temos ali menção a nações da África, Líbia, Sudão. Então, provavelmente são nações que vão seguir o anticristo. Agora o verso 44, Daniel 11, 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Então ele ouvirá rumores perturbadores vindos do Oriente ou da Ásia. Ele também ouvirá rumores perturbadores vindos do extremo norte ou de sua retaguarda. Não é o mesmo do rei da Síria ou do rei do norte. Então, possivelmente serão rumores de traição e divisão entre seus postos. Em Daniel 2, 41 a 43, pode ser relacionado a isso. Vamos ler o que diz Daniel 2, 41 a 43. Diz assim: Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, terá esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então aqui são os pés da estátua. Isso aqui foi um sonho que Nabucodonosor teve, e essa estátua, ela simboliza os grandes impérios mundiais, e a parte de baixo da estátua, nós temos as pernas e temos os pés. E os pés é uma mistura de barro com ferro, e há uma fragilidade, certo? Então, pode ser que isso esteja relacionado, a uma crise, interna no império do anticristo. Ele vai ouvir rumores vindos do Oriente, do Norte, do extremo norte. Quando o anticristo ouvir esses rumores, sairá com grande furor para destruir e exterminar muitas nações. Ele agirá em grande fúria para aniquilar completamente os homens. Certo? Então, a leitura aqui de Daniel 11, eu vou finalizar para a gente ver agora sobre a abominação desoladora. E encerramos, então, o assunto anticristo. Então, diz que mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, o versículo 45 nos dá a garantia, nos dá a certeza de que o reinado do anticristo, o império
do anticristo cairá diante do Senhor. Chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ok, então nós estamos indo para mais um tema dentro desse tema, né? Um subtema dentro do tema anticristo, que é a abominação da desolação. E esse vai ser o principal sinal na metade da semana, né, da 70ª semana. Então, acontecerá uma série de eventos e está relacionado com o anticristo. E nós vamos finalizar esse tema do anticristo estudando sobre a abominação da desolação. Então, a abominação da desolação será uma série de eventos malignos e abomináveis que acontecerão nos últimos 3 anos e meio. Quem estiver acompanhando pela apostila, meus queridos, nós estamos agora na lição 14. Lição 14, página 103. A abominação da desolação. Então vai ser uma série de eventos malignos e abomináveis que acontecerão nos últimos 3 anos e meio antes da volta de Jesus. Estes eventos serão considerados uma abominação para Deus, serão abomináveis diante de Deus, completamente reprovados e resultarão em uma grande desolação. Desolação é destruição mundial. Então será uma abominação que vai gerar uma grande destruição. Então olha o que Jesus diz em Mateus 24. Você que está conosco aí com a sua Bíblia diz: quando, pois, virdes, 24, verso 15 de Mateus, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E Jesus, então, continua dando instruções. Então, o principal evento dessa abominação será uma imagem, uma estátua do anticristo que vai ser colocada no templo em Jerusalém. Esse templo ele ainda vai ser construído, né? Haverá reconstrução do templo. Este evento vai ser o principal sinal. Nós temos que estar bem atentos a isso. No meio da semana, ou seja, na metade dos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, que marca os 3 anos e meio, então o anticristo ele vai colocar uma imagem dele mesmo, o falso profeta vai ajudá-lo nisso, no templo em Jerusalém, e vai exigir adoração. Jesus profetizou que os cristãos iriam ver este ato acontecer e irão entender a sua importância e significado. As pessoas que estarão na região da Judéia, naquele momento, deverão fugir para as montanhas, pois os próximos 3 anos e meio serão tempos muito difíceis. Então, ele rompe o tratado de paz com Israel. Durante 3 anos e meio, houve paz, uma falsa paz e falsa segurança, como diz o apóstolo Paulo. E então ele rompe com Israel e ele exige agora adoração para si mesmo. Inclusive, também, a gente viu que ele rompe com o sistema lá da Babilônia, da meretriz. A meretriz é destruída. E agora uma religião só e uma adoração só é exigida em toda a terra. Isso é a abominação da desolação. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, né, nós já lemos aqui, eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo, o apóstolo Paulo fez menção da abominação, da desolação. E a sua descrição exige um templo a ser reconstruído, que irá incluir o restabelecimento de um sistema de sacrifícios. O anticristo entrará neste templo e cessará os sacrifícios diários. Então, para que a abominação da desolação aconteça, o templo ele terá sido reconstruído, os sacrifícios, o sistema de sacrifícios já terá sido restabelecido e ele então vai entrar no templo, cessar os sacrifícios e ele vai exigir adoração. Então, primeira atividade, a abominação inicia-se quando o anticristo se assenta no trono em Jerusalém, declarando que ele próprio é Deus. Então, nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. Então, este ato será uma falsificação
do governo milenar de Jesus a partir do templo. A gente viu que no milênio haverá um outro templo, que é o templo milenar, e nesse templo Jesus se assentará e será adorado. Então o anticristo ele vai fazer isso como uma falsificação da verdadeira adoração a Jesus. A segunda atividade da abominação, da desolação. O falso profeta dará ordem aos homens para construírem uma imagem. Então, uma estátua, um ídolo que será associado ao anticristo. Então, o anticristo se assentará no templo, 2 Tessalonicenses 2:4, e um ídolo será posto no seu interior. Mateus 24, verso 15. Então, esse é o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, Daniel ele já tinha profetizado sobre o abominável da desolação, que o anticristo se assentaria e exigiria adoração para si mesmo. Portanto, podemos assumir com total segurança que o ídolo principal relacionado ao anticristo se localizará dentro do templo em Jerusalém. Então, uma imagem que vai ser construída para a besta. Então, Apocalipse 13, verso 14. Se você quiser abrir aí para conferir. Apocalipse 13, verso 14. Diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, essa imagem, essa estátua será colocada dentro do templo de Jerusalém. A terceira atividade, o falso profeta dará ordens aos líderes das nações para construírem outras imagens do anticristo. É possível que muitos líderes locais irão possuir imagens duplicadas do anticristo, que estarão ligadas demoniacamente e conectadas tecnologicamente com a principal imagem em Jerusalém. O resultado será uma rede global de santuários locais de adoração ao anticristo, que incluirá imagens do anticristo de alta tecnologia. Entre parênteses aí, talvez hologramas, né? São imagens virtuais que parece que a pessoa está ali fisicamente, mas é um holograma. Estes ídolos serão fabricados pelos homens com diversos materiais de valores econômicos diferenciados. Então, uma rede de adoração global vai ser construída. Essa imagem do anticristo, ela terá poder para falar e para respirar. Está lá em Apocalipse, né, dizendo a isso. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vai ser algo altamente tecnológico. Hoje já existe tecnologia holográfica, né? Existem projetores em 3D e eles projetam a imagem. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês e uma câmera capta a minha imagem e ela, né, essa imagem ela é levada até as pessoas e as pessoas elas têm projetores de alta resolução em 3D e esse projetor eles reproduzem a minha imagem aí onde vocês estão, como se eu estivesse fisicamente, mas é uma imagem holográfica. Então, essa tecnologia ela já existe. Ela vai ser, claro, aprimorada cada vez mais. A quarta atividade, o falso profeta forçará todas as nações a adorar o anticristo como se ele fosse Deus. Todas as pessoas serão exigidas, a gente leu isso aqui agora, por força de lei, a adorar o anticristo. Estas leis darão poder às pessoas perversas a matar os justos. A própria legislação e a reação das pessoas a estas leis também serão consideradas uma abominação. Então, quem não adorar a imagem do anticristo será morto, será perseguido. Além de adorar o anticristo, as pessoas também adorarão a sua imagem. A imagem da besta é um dos sinais proféticos mais significativos no fim dos tempos, né? João enfatizou essa estátua 10 vezes. Então, em Apocalipse 13, 14, Apocalipse 15, 3 vezes, Apocalipse 14, 9, 14, 11, 15, 2, 16, 2, 19, 20 e 20, verso 4. Então, 10 vezes a imagem ela é enfatizada no livro de Apocalipse.
será posta no Templo de Jerusalém na metade do período dos últimos 7 anos. Muitas pessoas se convencerão da abominação, da desolação, por causa dos sinais miraculosos demoníacos. Por quê? Será acompanhado de sinais. Prodígios, milagres vão acontecer. Tudo satânicos, né? Milagres satânicos vão acontecer. E o apóstolo Paulo ele diz isso, né? Em 2 Tessalonicenses, fala desses sinais mentirosos, né? Deixa eu ler aqui com vocês. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Então, a eficácia de Satanás. Satanás é quem está dando aqui o poder. Com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Então, muitos sinais milagrosos vão acontecer, promovidos por demônios. A imagem da besta que respira e fala. E a marca da besta. Então, nós temos a imagem da besta e temos a marca da besta. Serão os dois componentes da abominação, da desolação, que enganosamente incitarão o mundo na adoração ao anticristo. Tanto a imagem quanto a marca da besta utilizarão alta tecnologia. A internet será cada vez mais aprimorada. Eu acredito que a internet se tornará global e gratuita nessa época. Todas as pessoas terão acesso gratuito. E a imagem da besta utilizará alta tecnologia e a marca da besta também. Hoje já existe a tecnologia de microchips. Microchips do tamanho de um grão de arroz são implantados de forma subcutânea. E hoje a medicina já está usando a tecnologia de microchips, né? Rastreamento de pessoas, rastreamento de animais, né? Animais de estimação. Os donos querem saber, né, onde o seu animal de estimação está. Coloca um microchip. Esse microchip ele tem informações, ele se comunica, né, de forma remota com satélites. Então, eu acredito que a marca da besta utilizará, assim como a imagem da besta, utilizará um componente de alta tecnologia. A marca da besta será um componente-chave do sistema da abominação, da desolação. Será uma marca pública na mão direita ou na testa das pessoas. A gente falou um pouco sobre a marca da besta, né, e como nós estamos concluindo aqui o estudo, né, se você quiser aprofundar mais, tem um capítulo na apostila que vai falar especificamente da marca da besta. É o capítulo 16, certo? A partir da página... Deixa eu só conferir aqui. A partir da página 116. Certo? Então, mão direita ou testa. Mão fala das ações, testa fala dos pensamentos. Então, nós teremos essa marca, nós não, né? As pessoas receberão e quem receber será algo consciente, né? Não receberá por engano e os servos de Deus já estarão selados antes. Por isso que não há possibilidade de um servo de Deus receber a marca da besta sem querer. Porque no capítulo 7 diz que os servos de Deus foram selados na sua fronte. Então isso nos dá segurança. Okay? Então a imagem da besta, a imagem do anticristo será uma combinação de alta tecnologia e elementos sobrenaturais, claro, porque a imagem vai respirar e vai falar. Provavelmente terá semelhança com o anticristo, vai se parecer. Até mesmo há uma possibilidade que a imagem falará da mesma forma que o anticristo fala, assim representando-lhe pessoalmente. O que a imagem do anticristo dirá? Ao falso profeta será dado poder para dar fôlego à imagem, ou dar uma falsa aparência de vida. Ao falar, terá a aparência de pensamento livre, à medida que promulga leis que irão gerar morte nas pessoas que recusam a adorar o anticristo. E possivelmente falará outros assuntos também. Então é o falso profeta quem vai dar fôlego à imagem. As Escrituras nos exortam, né, sobre um melhor entendimento da abominação da desolação. Nós temos que estar bem entendidos, né, sobre isso. As Escrituras nos exortam a adquirir
melhor entendimento. Lá em Daniel 9, versos 23 e 25, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, o anjo Gabriel, ele exorta Daniel a considerar e entender a visão. E no verso 25 diz: sabe e entende. Então, não há lugar para ignorância. Infelizmente, a igreja hoje ela está muito ignorante a respeito das profecias escatológicas. A igreja ela está mais ligada nas coisas da terra, pessoas querem prosperar financeiramente, pessoas querem ter uma vida confortável, um evangelho confortável, e eles não estão pesquisando, estudando. E a Bíblia aqui, as Escrituras, nos exortam que a gente leia e entenda. Lá em Mateus 24:15, Jesus disse isso. O abominável da desolação que Daniel falou, e Jesus diz: quem lê, entenda. Abra aí a sua Bíblia, porque isso é muito importante. A gente terminar hoje falando sobre o anticristo, ouvindo as palavras do Senhor. Porque o Senhor, ele diz, assim, 24:15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, nós temos, queridos, que perguntar, pesquisar. As Escrituras mencionam 6 vezes a abominação da desolação, de forma direta. 4 vezes em Daniel, Daniel 8, verso 13. Deixa eu ler aqui para vocês. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então aqui nós temos a transgressão assoladora. Agora Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança, o anticristo fará firme aliança com muitos, por 1 semana, por 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então interromperá os sacrifícios no templo. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição está determinada se derrama sobre ele. Então, sobre a asa das abominações. Também 11:31, Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Jesus falou claramente sobre isso. Estava falando da profecia de Daniel. E Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias, mais 3,5. Então, Jesus também fala, Mateus 24:15, e Marcos repete, como são evangelhos sinóticos, então é a mesma passagem. A abominação da desolação é nome dado nas Escrituras para referir-se da imagem do anticristo posta ou colocada no templo. Adicionalmente, as Escrituras fazem outras 4 referências, porém indiretas. A abominação da desolação, que é Apocalipse 13, que a gente leu, a imagem da besta, e 2 Tessalonicenses 2, Paulo falando do homem da iniquidade, que vai se assentar no templo de Deus, e Daniel 3, de 1 a 30, que eu não vou ter como ler aqui para vocês. A abominação da desolação somente acontecerá se Israel reconstruir o templo no mesmo lugar em Jerusalém. Então, o templo terá que ser reconstruído, os sacrifícios diários deverão terminar, e para que isso aconteça, o templo tem que existir e os sacrifícios têm que estar acontecendo. Então, nos dias de hoje, agora, 2020, o templo não existe. E tem lá a mesquita de Omar, o domo da rocha. Mas sabemos que ele será reconstruído.
Então, no período da tribulação, o templo será reconstruído. Mesmo hoje, planos para a reconstrução do terceiro templo são traçados agressivamente em Israel. Isso deve acontecer bem próximo ao início do período dos últimos 7 anos. Então, a gente deve estar bem de olho na reconstrução desse terceiro templo. A abominação da desolação necessitará ser posta ou colocada. Em outras palavras, o sistema inteiro precisará ser posto. Isto envolverá o ato de pôr a estátua do anticristo no templo, em Jerusalém, também de pôr uma infraestrutura mundial em funcionamento para que todos possam adorar a imagem. Então, não é uma coisa aleatória. A imagem será posta. Então, é uma coisa intencional. Que também uma rede, né, tecnológica será, uma infraestrutura será posta em ação, em funcionamento. Então, a abominação envolverá o término dos sacrifícios, como a gente viu, o templo será reconstruído, os sacrifícios que estarão acontecendo serão cessados e haverá uma substituição pela imagem da besta. E então isso é chamado de a abominação da desolação. Nós lemos em Daniel 12, verso 11. A abominação desoladora, dependendo da versão. Então, Jesus ele fez menção, né, da imagem do anticristo sendo posto no templo. A gente leu lá em Mateus 24:15. O exército do anticristo tomará a estátua e a porá ou colocará essa imagem no templo. A gente também leu em Daniel 11:31. Em Daniel 8:13, vai nos dar detalhes, né, de como o anticristo vai fazer isso. Daniel 8, verso 13, diz assim: depois ouvi um santo que falava, disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, o anticristo ele vai agir de forma que trará preocupação para a continuação dos sacrifícios diários. Ele conduzirá as nações à transgressão, né, que traz a desolação às nações. Alguém ou um grupo de pessoas entregará o santuário e o exército para serem pisados, né? Quem vai fazer isso? Deus, o anticristo, o falso profeta, ou outra pessoa ou outro grupo, né? Essa é uma questão bem interessante. A transgressão envolverá a entrega do santuário, a entrega lá do templo de Jerusalém a ser pisado ou ser degradado ou profanado. O santuário ou o templo não será destruído, mas os móveis e as atividades serão profanados e degradados. A abominação envolverá na desolação do templo com a imagem da besta e o término dos sacrifícios de animais oferecidos naquele lugar. A transgressão envolverá a entrega do exército de Israel a ser pisado, isto é, a ser perseguido. O exército de Israel será pequeno, porém ungido pelo Senhor no final do conflito. Então, o templo será entregue, mas o exército de Israel também será entregue, né? E voltando aqui à referência de Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Jerusalém. Então, o seu ato foi uma figura profética de como o anticristo vai profanar o templo no fim dos tempos. Em Daniel 11:31, nos dá detalhes dos atos passados de Antíoco para compreendermos os atos futuros do anticristo. Os exércitos de Antíoco profanaram a fortaleza do santuário ou o complexo do templo, tiraram os sacrifícios diários e puseram a abominação da desolação dentro do templo. Os sacrifícios de animais serão tirados ou terminados. Daniel ele enfatizou a cessação dos sacrifícios, com a abominação da desolação por 3 vezes. 3 vezes Daniel deixa claro que os sacrifícios diários serão interrompidos. Então Israel, o templo será dado ao anticristo e os sacrifícios cessarão. O anticristo irá operar nas asas, pináculo ou expressão extrema da abominação. O capítulo 11 de Daniel nos dá uma fotografia histórica da abominação da desolação, sendo um evento significativo
do fim dos tempos. Um capítulo inteiro foi necessário para nos dar o contexto histórico adequado para clarear devidamente a fotografia. Então, esse rei, Antíoco Epifânio, Antíoco IV, matou milhares de judeus, profanou o templo de Israel ao sacrificar um porco no altar. Porco é um animal imundo, né, para os judeus. E esse homem fez isso. Ele invadiu o templo, matou os judeus e sacrificou um porco no altar e colocou uma estátua de um deus grego e cessou os sacrifícios diários no templo. Isso está lá em Daniel 11:31, então fala do rei Antíoco Epifânio, mas aponta para um cumprimento futuro na pessoa do anticristo. Então, dele sairão forças que profanarão o santuário. Antíoco profanou o santuário, tirarão o sacrifício diário, ele tirou o sacrifício diário e estabeleceu a abominação desoladora. Sacrificou um porco e colocou um ídolo. Então, isso aqui é uma figura do que o anticristo fará. Ele invadirá o templo, romperá o tratado de paz com Israel. Então, isso está claro lá em Daniel 9:27. Na metade da semana, ele rompe o tratado de paz. Ele, então, exige adoração para si mesmo. Ele rompe com Israel e, então, ele se assenta no santuário de Deus, como o apóstolo Paulo disse, exigindo adoração para si mesmo, ostentando ser o próprio Deus. Claro que os judeus vão resistir, eles finalmente descobrirão que caíram no engano e eles se levantarão para se opor ao anticristo, e aí Israel será perseguido, judeus serão mortos, muitos serão levados para campos de concentração, como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus serão presos, e durante 3 anos e meio, o anticristo, a abominação da desolação, estará em Jerusalém. Ok, queridos? Então, nós terminamos aqui o nosso tema destacado, Anticristo. Nós vamos parar e nós vamos ter agora a sessão de perguntas e respostas. Então, os irmãos aguardam eu mandar o link